Olá, meus amigos e minhas amigas, vamos gravar a segunda parte do estudo de O Livro dos Espíritos do sábado, dia 3 de outubro de 2020, estudo das 14h30 no Centro Espírita do Calvário ao Céu. Estamos, para que todos possamos nos cuidar em termos de saúde, estamos gravando as aulas nesses meses, e enviando nos grupos de estudo. Estamos estudando o livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, e o capítulo 8, Emancipação da Alma. E agora vamos estudar o item 7 desse capítulo, que é dupla vista. A primeira questão é: o fenômeno designado pelo nome de dupla vista tem relação com o sonho e o sonambulismo? De alguma maneira tem, só que dupla vista normalmente é em estado de vigília, ou seja, enquanto estamos acordados, de alguma maneira é também uma emancipação da alma, e nesse sentido se toca aí com o êxtase ou com o sonambulismo, mas é uma emancipação da alma que acontece no estado de vigília, e aí é diferente. Essa é uma das principais diferenças. A dupla vista é permanente? Bom, a dupla vista é uma faculdade que é permanente, mas o exercício dela não é permanente. Então aqui eu vou explicar um pouquinho essa questão da mediunidade. O curso não é de mediunidade, é do Livro dos Espíritos, mas sempre que tem oportunidade a gente tem que falar. A primeira coisa é que normalmente a dupla vista não é um fenômeno mediúnico, ela é um fenômeno anímico. Como assim? Então vamos lembrar o que é isso. Fenômenos anímicos são fenômenos realizados pelo próprio espírito, por nós. Todos nós temos capacidade de realizar fenômenos anímicos. O fenômeno mediúnico, todos somos médiuns em graus diferentes também, mas aí depende da participação de um outro espírito, porque para realizar um fenômeno mediúnico estaremos intermediando, sendo intermediário de um espírito do mundo espiritual em relação ao mundo material. Agora, no caso da dupla vista, pode acontecer tanto de forma mediúnica quanto de forma anímica? Sim, pode, e normalmente é anímica. Vamos exemplificar, fica mais fácil. Jesus estava andando na areia, Pedro chegou para ele, uma areia, uma prainha que ficava ali atrás da casa de Pedro, que era pescador, e falou: mestre, está cansado, atendeu muita gente hoje, parece que está meio cabisbaixo. Aí Jesus falou: não estou cansado, que eu estou aqui visualizando que aquele que eu curei da cegueira está fazendo tal coisa, aquele outro que eu curei paralítico está fazendo tal coisa. Ou seja, Jesus estava ali andando na areia e pela dupla vista estava vendo o que as pessoas que ele tinha curado estavam fazendo naquele instante. É um fenômeno mediúnico? Não, não era um outro espírito que estava contando isso para Jesus. Jesus, através das suas próprias faculdades, de emancipação da alma, era capaz de visualizar as situações, várias situações em vários locais ao mesmo tempo. Então é comum, no fenômeno de dupla vista, isso, a pessoa estar num local e ela visualizar em um outro local, seja ele material. Por exemplo, você está na sua casa e visualiza uma outra casa, visualiza um outro local qualquer, então um mundo material, ou visualiza coisas do mundo espiritual. Então é uma mediunidade, aí sim é mediunidade, Por quê? Porque a pessoa, no caso, que está tendo esse fenômeno ali, ela não está vendo uma coisa material, ela está vendo e às vezes conversando e pegando informações de espíritos do mundo espiritual. Aí nesse caso é mediúnico, não é? Imagino que vocês já tenham vivenciado experiências às vezes desse tipo, e quando acontece uma vez não temos muito, mas quando acontece algumas vezes a gente começa a entender. Eu, numa das oportunidades que vivenciei essa experiência, recebi um chamado para atender uma pessoa. A esposa chamou porque o marido estava
extremamente violento, né? E então estava lá na casa a esposa, o filhinho, que não sei, mas devia ter por volta dos 5 anos, a mãe do marido, né? E a irmã do marido estavam lá. Isso devia ser 2 ou 3 horas da manhã. Então eu fui me vestir, né, porque eu estava dormindo, para ir lá fazer o socorro espiritual. Enquanto eu me vestia, a espiritualidade pôde me mostrar a situação lá. Eu nunca tinha ido à casa, não sabia onde eles moravam. Ela me passou o endereço ao ligar. E eu visualizei exatamente a casa e a situação que se apresentava. Confesso que era uma situação bastante difícil e eu titubeei, né? Eu falei, será que eu vou dar conta, né, de resolver o problema? E aí, então, a mentora que sempre nos acompanha, uma das mentoras da nossa casa espírita, ela se fez ver e disse, olha, vá, porque na verdade você realmente não vai resolver problema nenhum, você não tem competência para isso. Ela não falou desse jeito, ela é muito mais carinhosa. Ela falou, na verdade, nós vamos fazer o atendimento, só que os encarnados não nos percebem. Então você vai lá para acalmar a situação com os encarnados. Nós é que faremos o atendimento espiritual, né? Então, se você foi chamado para o serviço, vá, né? Então veja, o que aconteceu aí? Um fenômeno de dupla vista. Eu fui capaz de visualizar a situação. A espiritualidade apresentou um quadro para mim do que estava acontecendo. Nesse caso foi o quê? Mediúnico ou anímico? Foi mediúnico, por quê? Não foi uma expansão da alma, né? Uma emancipação da alma espontânea. Foi algo que a espiritualidade fez questão de me mostrar para que eu me preparasse para aquele atendimento. Em outras oportunidades, eu quis contar um caso, né? Não vamos ficar contando vários casos. Outras oportunidades, algo semelhante aconteceu, não, nem sempre em atendimento, mas visualizando coisas do mundo material. E também visualizando coisas do mundo espiritual, não é? Como eu descrevi da médium que trabalha conosco numa das reuniões mediúnicas. Com frequência ela descreve situações do mundo espiritual. Ela está no estado sonambúlico? Não. Ela está no estado de êxtase? Raramente. Normalmente é um estado de dupla vista. Ela está visualizando uma situação no mundo espiritual. Então, esses exemplos ajudam. Aliás, terão outras histórias ainda na aula de hoje. A pergunta, então, era 448, que se a dupla vista é permanente. Ela é, mas só que não se manifesta o tempo todo. Aliás, eu ia também complementar dizendo o seguinte, todas as mediunidades são assim, né? Eu sou espírita desde sempre, nessa encarnação, né? Com 4 anos comecei a frequentar a evangelização e tal, mas fiz curso de mediunidade muito cedo, dava curso de mediunidade, mas não era um médium ostensivo, não tinha nenhuma característica de mediunidade ostensiva. Lá por volta dos meus 30 anos, talvez, não me lembro a data certinho, entre os 30 e 32 anos ali, eu fui avisado de que provavelmente algo diferente aconteceria nesse campo, mas como era alguém que já tinha estudado mediunidade, dava curso de mediunidade, não fez nenhum transtorno em mim, né, essa informação. E aí eu comecei a participar de uma reunião mediúnica específica e coincidentemente, aquelas coincidências, né, naquele dia o dirigente e o substituto não puderam ir. Um dos médiuns, era o meu primeiro dia, um dos médiuns resolveu que ele iria dirigir, né? Nada mais natural, eu ali iria ficar como médium de sustentação. E assim que ele se levantou, começou a fazer a prece, ele disse, olha Edmir, a espiritualidade está falando que é para eu sentar e você dirigir a reunião. Eu falei, mas eu estou chegando hoje, né? Não vejo condições para isso, assim. Não, mas ele tentou mais um pouco, falou, não, é isso mesmo. E naquele momento, naquele dia, algumas faculdades mediúnicas começaram a desabrochar, né? Depois de anos estudando e tudo mais, naquele dia. Então,
era uma tarefa que tinha que desempenhar, mas precisava com certeza me preparar para ela. Aliás, a gente nunca termina de se preparar, né? Está sempre estudando aí. Mas o que eu estou contando é, então, eu sou médium em tempo integral. Algumas pessoas que são médiums são em tempo integral. Isso não quer dizer que o tempo todo a gente veja e ouça espíritos, e não é dessa maneira. Então, no caso da dupla vista, é isso que está perguntando. A pessoa tem a dupla vista o tempo todo, mas não quer dizer que o tempo todo ela está vendo isso. E um exemplo final para você entender como isso funciona é assim. Se alguém der um exercício muito difícil ali de matemática para a gente resolver e falar assim, você tem 10 segundos, vamos, resolve isso aqui. A gente vai falar, não dá, não tem condição, eu preciso parar, respirar, me concentrar, não ter barulho para eu poder me concentrar aqui e resolver esse exercício. Perceba, para resolver um simples exercício de matemática, eu preciso de concentração. Como seria diferente em relação ao mundo espiritual? Eu preciso de concentração, por isso que a maior parte das manifestações mediúnicas acontece nas reuniões quando as pessoas estão concentradas para aquela tarefa. Ok? Voltamos daqui um pouco.